Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro Congresso de Marketing Industrial. Você irá conhecer agora Saul Becking, que é simplesmente o criador do endomarketing. O marketing interno dentro da sua empresa é um dos fatores principais para você obter sucesso em qualquer ação que queira realizar. E ninguém melhor para te explicar sobre como dobrar seus resultados através da motivação e engajamento interno do que o próprio criador dessa forma fantástica de marketing. Com vocês, Saul Becking. Olá, é uma boa oportunidade de estar aqui para conversar e possivelmente transmitir um pouco dos conceitos, ferramentas, ideias e experiências sobre endomarketing. O propósito é falarmos sobre o comprometimento e a produtividade alinhados à estratégia de negócio. O momento que vivemos hoje no Brasil, especificamente na questão econômica, vou deixar a política de lado, indica que as empresas estão cautelosas com seus investimentos, extremamente cuidadosas com os seus projetos e atentas aos seus custos e aos seus resultados. Evidentemente que nessa hora a busca por resultados implica rever todos os seus custos. Uma das etapas desse processo requer olhar a questão da folha de pagamentos. A economia vai exigir ajustes e, possivelmente, a resposta para os resultados virá da produtividade dos recursos. Produtividade dos recursos financeiros, produtividade dos recursos físicos e tecnológicos e daquilo que vamos tratar hoje, os recursos humanos. Muito bem. Quem é o Saul? Eu acredito que acumulei um bocado de experiência, conhecimento, formação, e aí está hoje na condição de consultor e conselheiro empresarial, depois de já ter passado por um bom período na condição de executivo de empresas, professor em cursos de MBA e já como conferencista em diversas ocasiões aqui no Brasil e também no exterior. Uma das atividades que me agrada muito é procurar manter saúde e me mantenho esportista. Um aspecto importante disso também é que eu tenho 7 filhos. Normalmente eu entendo que possa parecer um certo exagero, mas estão aí meus 4 filhos, a Ilana, o Mike, a Júlia e o Davi. Fora isso, eu preciso reconhecer que tenho outras preocupações, já que quando eu fazia e quando eu chegava na escola, tudo que eu tinha que fazer era, voltava da escola, o que eu tinha que fazer era a lição de casa, e meus filhos têm esse tipo de preocupação quando eles chegam da escola. Como disputar a atenção? Não é simples, não é fácil. Fora isso, eu acho que esse talvez é um dos meus filhos mais pródigos. O contexto, o conceito, o arsenal de endomarketing foi reconhecido pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, como algo atribuído à minha criação, ao meu pioneirismo, e desde 95 eu detenho, por assim dizer, os direitos reservados, a patente deste conceito e desta marca. Então, portanto, já temos fora os meus 4 filhos, aqui está o meu 5º filho, e aqui nós temos os meus outros 2 filhos. 2 publicações especializadas, imagino que vocês possam, talvez, acompanhar o que é escrever um livro e quanto isso demanda de conteúdo interno, de
tempo que é tirado do convívio geral, profissional, familiar, social, e, portanto, estão aí os meus 7 filhos. Aqui estão as referências, mas talvez a lei que eu considere que resolve mais problemas é a leitura. Recomendo a leitura desses livros. Vamos falar então como as empresas criam mais valor e obtêm vantagem competitiva num momento como o atual de crescente complexidade. Eu acho que é isso que nós queremos focar. Então, o que eu pretendo tratar é realçar a importância dos relacionamentos internos para consolidar o negócio, na medida do possível expandir na atualidade. Quem sabe os próximos 2 anos vamos precisar mais nos concentrar em consolidar, resguardar a prática do enfoque sistêmico e agir agora para garantir o futuro, como eu disse, daqui 2, 3 anos. O futuro de quem? O futuro da empresa e, por tabela, o nosso futuro profissional, social, familiar, todo o nosso futuro. Qual é o ativo mais importante de uma organização? Em geral, costuma-se dizer, e o que eu estou citando aqui é o Jim Collins, de que as pessoas não são o ativo mais importante de uma organização, mas as pessoas certas. As pessoas certas implica que nós saibamos identificar qual é a nossa necessidade e quem nós devemos recrutar para poder atender o enquadramento nessas atribuições que nós estamos procurando. Então, o que eu pretendo cobrir hoje para que serve o endomarketing, como é o marketing com endomarketing, especificamente no setor de business to business, o que é a visão sistêmica, como os fundamentos respondem a essa necessidade. Vamos falar um pouquinho, citar um pouco a importância do cliente interno, a questão da interdependência em serviços e, finalmente, como a construção de valor pode fechar todo esse ciclo sistêmico. Deixa eu citar algumas referências. Algumas empresas de business to business que no Brasil reconhecidamente aplicam endomarketing. Quando eu digo reconhecidamente, são empresas que eu acompanho, empresas que já se deram conta e aparecem em diversos rankings, sejam rankings de publicações especializadas ou publicações mais genéricas, mas vejam vocês, né, são empresas de vários setores. Temos a CPFL, no interior de São Paulo, a Gerdau, que é uma empresa orgulho para o Brasil, presente em diversos países, de porte extraordinário. A Braskem, por sinal, a Braskem tem algumas iniciativas muito interessantes. Mais recentemente, que eu posso citar, ela tem hoje perto de 40 e poucas fábricas espalhadas pelo mundo, das quais 30 estão no Brasil. Um aspecto que chamou a atenção da direção da Braskem foi como fazer com que os funcionários passassem a entender o plástico não como um vilão, mas como algo necessário. Num projeto muito interessante de mobilização interna, eles tomaram a decisão de fazer algumas iniciativas. Uma iniciativa muito interessante foi como explicar a importância do plástico, primeiro para os próprios funcionários. Imagine que um contingente do porte da Braskem, que tem pouco mais de perto de 10 mil, perto de 10 mil funcionários, quer dizer, o seu efeito multiplicador a partir do momento que se dedica atenção para uma informação como essa e como eles podem, então, disseminar a importância do plástico. Eles evoluíram a tal ponto que hoje é a empresa que consegue ter
plásticos recicláveis. E essa é uma grande conquista para a empresa, que é no setor de business to business no Brasil. Uma outra empresa brasileira, o Grupo Votorantim, vem praticando endomarketing desde o seu conselho de administração, permeando para todas as suas unidades produtivas. Só como um exemplo, a Votorantim, que tradicionalmente está no setor de cimentos, né, ela também tem atividades no setor de alumínio, no setor de mineração, já esteve presente no setor de papel, está no setor financeiro, o Banco Votorantim, associado ao Banco do Brasil. Quer dizer, é um conglomerado muito ativo, representativo do setor business to business, assim como também a Vale. A Vale tem uma característica muito interessante, já que ela é possivelmente a maior exportadora de minério de ferro no Brasil, mas não é só também a sua única atividade. Numa das suas iniciativas mais interessantes, ela colocou um mural eletrônico nas minas, com uma profundidade do fundo nos túneis, exatamente para poder manter seus funcionários atualizados em tempo real a respeito daquilo que acontecia, não só naquela empresa, se não me engano, no interior de Sergipe, mas também em todos os departamentos e todas as áreas de negócios da Vale. Um outro exemplo de business to business aplicando endomarketing é o Grupo Algar, um grupo bastante diversificado, um grupo brasileiro de Minas. A empresa Sama, que é focada em produtos do setor automotivo. E, finalmente, a própria Embraer, que nos orgulha muito, não só no Brasil, mas do ponto de vista internacional, de como ela tem atividades disseminadas para garantir o engajamento dos seus funcionários. Então, temos aí alguns exemplos práticos de empresas que praticam o endomarketing. Como eu disse para vocês, para que serve o endomarketing, né? Então, aí eu estou dando um destaque especificamente na palavra serve, pois que serve vem da palavra servir, não é? E, ao mesmo tempo, como é que nós utilizamos alguma coisa? Quer dizer, alguma coisa só serve se nós a utilizarmos. Se eu pego, por exemplo, este copo de água, né? Qual é a sua utilidade? Ele me serve para alguma coisa. Pois bem, esse paralelo eu quero transmitir aqui. Para que serve endomarketing? Então, o endomarketing tem utilidade na forma como ele reverte dificuldades no comprometimento de funcionários. Qual é a pergunta que eu faço? Responda. Existe dificuldade no comprometimento de funcionários na sua empresa ou naquelas que você tem conhecimento? Você já viveu essa experiência de procurar contato com uma empresa, seja com o setor de suprimentos, seja com o setor de assistência técnica, seja com o setor de processos, de engenharia, até de pós-venda? Você nota comprometimento? Você sente comprometimento? Você recebe esse comprometimento? Funcionários que estão alinhados e que estão comprometidos, eles oferecem produtividade. Como eu mencionei na abertura, produtividade é a palavra-chave, é o nome do jogo para esse período onde a economia está com sinais mais complexos, que requerem muito mais atenção. Por último, se eu tenho uma questão de alinhamento e produtividade, certamente eu vou poder melhorar a retenção dos funcionários e, por tabela, por aquilo que eles produzem, reduzir a perda de clientes. Então, se eu estou falando de endomarketing, na forma de negócio, quer dizer, se me interessa não perder clientes,
evidentemente que quem trata com o cliente deve estar atento à sua responsabilidade. Então eu preciso reter melhor meus funcionários através de um alinhamento e através do seu comprometimento. E endomarketing entra exatamente nessa questão. Eu estou mostrando também, em alguns aspectos aqui das telas que estão aparecendo, há algumas indicações de links de internet que poderão ser posteriormente acessados, né, serão fornecidos, mas nesse caso específico de uma consultoria internacional chamada Boston Consulting Group, e eles indicam a necessidade de repensar a estrutura da organização do marketing, né? E o que eles indicam diretamente é que o CEO, o executivo principal e o executivo de marketing devem claramente comunicar a estratégia de marketing e as prioridades para todos os níveis da organização. Então, vejamos, por que eles devem fazer isso, né? Porque gerenciar funcionários e as suas expectativas é talvez o maior desafio no processo de reestruturação direcionados para a obtenção de resultados. Se nós não tivermos essa condição de obter a expectativa atendida pelo funcionário, nós estaremos comprometendo o seu engajamento. Quais são as vantagens competitivas do endomarketing? Olhem lá embaixo, né, e vocês vão ver que o que nós queremos é uma experiência de compra envolvente e duradoura, principalmente no setor de business to business, onde são contratos, onde são compromissos de longa duração, de longa maturação. Então, esse aspecto de ter uma experiência de compra envolvente e duradoura é fundamental, e ela requer evidentemente um bom preparo dos funcionários. Os funcionários, por sua vez, precisam se reconhecer, serem valorizados, e quem os valoriza são os executivos da organização, e por sua vez a empresa, que tem seus valores, estratégias e objetivos, precisa contemplar a importância dos funcionários na entrega daquilo que está sendo prometido. Vamos ver então onde está pegando, né? Eu decidi escolher um link desses que estão na apresentação e abrir no jornal Folha de São Paulo, como podia abrir em alguma outra publicação. No caso, a Folha tem um caderno, né, chamado Cotidiano, e lá mostra, né, a cidade é sua. Por quê? Exatamente porque ela tem lá algumas indicações de notícias dos seus leitores, né? Os leitores colocam lá suas notícias, né? Então, vamos pegar aqui uma delas, aqui, né? Então, o leitor diz que o celular perde funções e a Motorola não sabe corrigir o erro. Quantas pessoas você conhece que realmente reclamam? Por que as pessoas reclamam para o jornal, ou para uma publicação, ou para um site, tipo Reclame Aqui, ou diversos outros que existem? Me parece que alguma coisa está deficiente, que é o atendimento, na forma como a empresa procura tratar essa questão do cliente. Então vejamos aqui, né? Quer dizer, o leitor escolheu um aparelho que tivesse funções adaptáveis às suas necessidades, porém, com uma atualização automática do sistema operacional, acabou não conseguindo, né? Então ele ligou para o fabricante, que não conseguiu solucionar o problema. E disse que as manobras que ele havia ensinado para o funcionamento do aparelho eram uma pena, mas não deu certo. O que a Motorola fez foi lamentar o ocorrido e disse que está em contato com o leitor para solucionar o caso. Como é que você se sente quando você lê que não tem uma solução? O que acontece? Um produto final, seja ele produto de consumo ou um serviço de consumo, de alguma maneira está
amparado por uma série de etapas anteriores relativas ao processo tecnológico, ao processo fabril, ao processo de montagem, que remete exatamente a uma relação tipo business to business. Como ficam os componentes desse produto final quando esse produto final não atende o consumidor? Vamos ver um outro caso aqui, também do mesmo momento, jornal da Folha. Aqui, atendimento ao concessionário. Da Ford dão informações diferentes, né? Quer dizer, são coisas que são reveladoras de como uma empresa considera o seu relacionamento. Então, veja, por exemplo, aqui, que ele foi a uma concessionária trocar uma peça do câmbio, porém 20 dias depois a loja informou que ainda esperava a chegada de uma peça que vem da fábrica na Bahia. Ao ligar para a central da montadora, o leitor foi informado que a peça ainda não tinha sido enviada à loja, informação diferente do que passado pela concessionária. Como é que é o relacionamento de uma montadora com a sua concessionária? Não é um relacionamento business to business? Como fica o consumidor? Como fica a montadora com relação ao seu fornecedor daquela peça, né? Então, como fica aqui? A Ford esclarece que, em contato com o cliente, confirmou o atendimento e a solução do problema. Isto é, o que se revela é que foi necessário recorrer a um veículo de informação, um jornal ou revista, para poder ter seu direito reconhecido, né, e conseguir depois voltar para a questão do atendimento ser condizente. Então, como a gente viu, né, onde está pegando? Está pegando na medida em que nós temos que olhar à frente para entender como a nossa relação com as empresas clientes, e essas por sua vez com seus clientes e por sua vez com o seu cliente final, né, como é que esse processo pode ser melhorado através do endomarketing, né? Então, vamos ver aqui, né, 3 questões que eu coloco para reflexão assistida. O que garante que os seus funcionários adotem os valores da sua organização e na qual eles trabalham? E o que garante, como você descobre que eles entendem esses valores? E o que garante que a organização, a sua organização, entende os valores dos seus funcionários? Isto é, não só que ela conhece, mas também entende esses valores. Afinal, são eles que desempenham com responsabilidade os processos. Vamos ver então a importância do marketing com o endomarketing. Eu acredito que, de forma generalizada, podemos aceitar que Peter Drucker é o grande mentor e o grande guru que deu voz ao consumidor e, consequentemente, como a gestão das organizações, principalmente os gestores, podem dar prioridade àquilo que é necessário entregar para o cliente. O que o Drucker diz é assim: o propósito de uma organização e uma empresa é conquistar e preservar clientes. Por isso, no marketing, o mercado, né, a função do marketing é algo fundamental em qualquer organização. Portanto, que o marketing não é, na verdade, um departamento, mas sim uma atribuição de todos na organização. Agora, se isso é uma atribuição de todos na organização, por que o marketing não é conhecido, ou os objetivos do marketing não são conhecidos por todos? E ele nos ensinou isso em 1954. Então, qual é a importância realmente e a finalidade do marketing? É compreender o mercado, obviamente, de forma que eu consiga identificar oportunidades através de nichos e segmentos, desenvolver um projeto com um programa de marketing adequado,
E aí sim, última etapa é preparar a organização de modo que os programas e as atividades de marketing sejam executadas com sucesso. E é justamente essa última que é onde a gente se concentra, né? O marketing precisa ter um conjunto de ações inteligentes para tornar o cliente menos sensível ao preço, para que ele possa reconhecer realmente qual é o valor e a confiança que ele pode ter no seu fornecedor. E o papel do endomarketing, paralelamente, também é oferecer um conjunto de ações inteligentes capazes de tornar o funcionário menos sensível a salário. É claro que você tem direito de sorrir e achar gozado, porque você diz, qual é o funcionário que se torna menos sensível a salário? Na verdade, nós não estamos falando de pagar salário de fome, mas sim, nós estamos mostrando que existem outros fatores importantes que constroem a relação entre o funcionário e a sua empresa. Portanto, quer dizer, precisamos entender de clientes, ou entender os clientes, mas também precisamos entender de pessoas, mas também precisamos entender as pessoas. Por que tudo isso? Por quê? Porque se deseja ganhar dinheiro. O que nós fazemos com o dinheiro? Podemos comprar muitas coisas, muitos bens, podemos contratar muitos serviços, mas uma série de fatores básicos nós não conseguimos comprar. Portanto, o vínculo de uma organização com seus funcionários não está somente baseado no seu salário, portanto, só no seu dinheiro. Mas, talvez algumas coisas agora a gente consegue identificar. São as estratégias, os processos, a tecnologia e, obviamente, as pessoas. Onde as pessoas entram nisso? Porque para eu poder ter um processo, eu dependo do talento humano, que é o fator crítico para um processo andar, para ele poder funcionar. Sem um processo definido, entendido com clareza e praticado, não teremos o processo e, consequentemente, a responsabilidade daquele processo por parte de alguém que deveria executá-lo fica comprometido. Portanto, o talento humano é o fator crítico. E aí entra um componente que eu chamo de ERM, que eu acho mais prático, talvez por causa da linguagem internacional de negócios, denominar como Employee Relationship Management. Um parente do CRM, mas com mais foco, o foco direto no funcionário. Como é que eu consigo descobrir meus talentos? Eu preciso reconhecer que o ambiente é determinante para o talento aflorar, para ele emergir. Então eu preciso ter certeza que o ambiente propicia o surgimento do talento. Eu só vou conseguir isso se todos entenderem qual é o negócio, explicar o negócio. Portanto, eu preciso também reconhecer que existe uma coisa chamada Business to Employees, ou B2E, que é talvez poder explicar para os funcionários, qual é o nosso negócio. Eu acho que é importante reconhecer um aspecto de um estudo feito por uma empresa de reputação internacional, confiável e hoje também presente no Brasil, que fala sobre a questão da reputação das organizações. Esta empresa indicou como é que o Brasil distribui a sua confiança. E aí estão os segmentos nos quais o Brasil confia, predominantemente na tecnologia, depois na questão do entretenimento, no setor automotivo, alimentícios, assim sucessivamente. Fica nítido a importância e o caráter estratégico dos negócios business to business. Agora, quando a gente fala das pessoas, vamos ver em quem o brasileiro confia. Então, ele prefere confiar numa pessoa comum, o especialista de uma empresa, um acadêmico especialista, um empreendedor, um analista, e lá no fim pode-se ver que a questão da tecnologia, o blogger, um oficial do governo, estão com a sua credibilidade comprometida. Então, o que eu posso fazer, de certa forma, é tentar mostrar um pouquinho o que esse estudo sinaliza. Então, o que esse estudo sinaliza é a importância da questão da reputação.
E ele mostra que a reputação é a somatória das percepções de desempenhos passados, quer dizer, é alguma coisa que você avalia com algo passado, com um retardo, quer dizer, é um indicador de algo que já passou. Diferente de confiança ou de boa fama, né, que é como você vai acreditar no futuro, é um indicador de direção. Então, você construir confiança implica num conjunto de atributos de relacionamento. Então, veja só um exemplo interessante aqui. A Siemens comunica o recall de acionadores manuais do alarme de incêndio. Quer dizer, o botão não consegue ativar o alarme de emergência ou de incêndio. Pensem um pouco o que quer dizer o recall, né? Cada vez mais nós estamos observando, e vem crescendo, né? O Brasil realizou 120 recalls em 2014, foi um aumento de 10% nas campanhas de alerta. Predominantemente, as campanhas de recall, que a gente observa mais frequentemente, são do setor automotivo. Novamente, algo relacionado a componentes, algo relacionado ao aspecto de fornecimento de peças ou ajuste de peças que afetam o desempenho de um produto final, como é o caso de um bem duradouro, né? Um bem durável como o automóvel. Então, numa relação de business to business, onde o papel do funcionário, o papel do empregado, que é o que nós estamos tratando aqui no endomarketing, mostra-se como sendo de fundamental importância na questão dos processos, na questão da estratégia e na questão do relacionamento e gestão das pessoas. Até a própria Harvard já mostrou há algum tempo atrás a importância desse assunto através de matéria de capa que depois foi reproduzido aqui no Brasil. Portanto, marketing é entender e atender a demanda, só que para eu atender a demanda, não é? Eu tenho que olhar internamente e, portanto, eu posso sinalizar que endomarketing seria o complemento natural do marketing. Como são os fundamentos, né? Vamos ver os fundamentos de endomarketing, né? E apoiados, obviamente, no conceito de fundamentos do marketing, né? Qual é o script, então, para chegar lá? Veja, o que é a definição de endomarketing? São ações de marketing direcionadas para o público interno. Isso significa que eu preciso buscar o seu envolvimento e o seu comprometimento, né, dentro da organização, de forma a ter condutas de responsabilidade comunitária, social e ambiental. Então, aqui nós temos dois ângulos: o aspecto institucional da organização, pelo qual os funcionários representam, mas também tem o aspecto estratégico. Qual é o aspecto estratégico? Porque a empresa depende do relacionamento que ela tem com os seus diversos públicos, que está sinalizado aí. Portanto, né, quer dizer, é necessário entender o que a gente chamaria de uma prática de uma liderança servidora, isto é, como eu posso servir, através da minha estrutura, os diversos stakeholders, os diversos públicos-alvo que a minha empresa busca. A questão da sustentabilidade requer que a gente faça 3 perguntas. Como a empresa opera a questão da sustentabilidade, como ela faz como ela lida, né, na verdade, com a preocupação de meio ambiente, de convivência, como é o descarte de resíduos e assim sucessivamente. Que tipos de atividade a empresa costuma apoiar e que valores ela dissemina. Como ela pode ser algo se não for através dos seus funcionários. Num estudo já publicado anteriormente, mas se fazia a principal pergunta: o que uma empresa deve fazer para que você considere ela socialmente responsável? E aí esse estudo indicou que, em primeiro lugar, é tratar os empregados de forma justa. Quer dizer, tratando os empregados, esses, por sua vez, passarão a ter condutas mais responsáveis. A questão da sustentabilidade já lida também com questões de enganação para se ganhar pontos na sua relação com o mercado. Qual é o conceito de endomarketing? Aqui temos um enfoque tático e operacional, porque é um processo.
Processo que exige uma série de etapas, como estão sinalizados. É um foco que precisa ter alinhamento, sintonia e sincronismo. Isso significa que nós estamos falando, na verdade, do plano de ação de endomarketing incorporados já dentro dos aspectos, dos fundamentos, para que vise implementar e operacionalizar toda a estrutura de marketing, a organização, a estrutura organizacional do marketing, que por sua vez visa ação para o mercado. Quer dizer, como é que o marketing vai gerar os resultados no mercado, seja para as empresas clientes, seja para os serviços, que a empresa de business to business busca consolidar no seu relacionamento com os seus clientes. Apoiados, então, no que a gente já citou, o business to employees, explicar o negócio aos funcionários, e o Employee Relationship Management, gestão do relacionamento com clientes, as empresas podem usar na comunicação interna o aspecto pessoal, impressos, a telefônica, a questão eletrônica, o digital. E o que eu sinalizo aí são uma série de mídias internas disponíveis para a área de endomarketing usufruir deles e construir e melhorar o relacionamento interno. São uma série enorme, como vocês estão vendo, diversas possibilidades, possivelmente talvez até mais diversificadas do que normalmente são conhecidas, né? Enfim, o que a sua imaginação quiser. A ideia aqui é habilitar as pessoas confiando nas suas potencialidades. A ideia de usar a comunicação interna como uma forma de comprometimento com as pessoas, sinalizando para elas a construção da confiança e, com isso, a reputação decorrente. Num diálogo, eu costumo dizer que existem 6 conversas ou 6 interpretações decorrentes. O que eu acho do que você disse, o que você acha do que eu disse, e o que você acha do que você disse, o que eu acho do que você disse, e o que eu acho que você entendeu do que eu disse, e o que você acha que eu entendi daquilo que você disse. Mais complexo ainda isso se torna no ambiente de business to business. Quais são alguns fatores críticos de sucesso para a validação do endomarketing? É necessário explicar o porquê da organização, isto é o que nós poderíamos chamar de alfabetização empresarial, e através de um só idioma gerar a ação empresarial, que é o resultado que nós buscamos. Definição, a gente viu que são ações de marketing para o público interno. O conceito de endomarketing é recorrer à comunicação interna, portanto, comunicação interna é uma função do endomarketing, é um recurso, não é um sinônimo. Vamos ver qual é o objetivo do endomarketing. O objetivo de endomarketing é essencialmente, estabelecendo a relação de trocas, construir o relacionamento leal com o público interno. Dessa forma, compartilhando os objetivos da organização. Quer dizer, como eu posso envolver as pessoas, cativá-las e cultivar em torno dos objetivos da organização para que essas relações possam ser mais fortes e, consequentemente, com isso, gerar melhor valor de mercado, né? Aqui eu acho que cabe um alerta, né? Nós estamos falando de relacionamento com o público interno e agora nós destacamos a importância da liderança, dos gestores, não é? Cada vez mais a palavra líder, a palavra gestor, vem revestida das atribuições de uma boa comunicação. Então ele precisa se dar conta que ele precisa libertar as pessoas para fazer o que lhes cabe e abandonar-se às potencialidades dos outros. Isso vai permitir que a empresa consiga ter melhor valor de mercado. Compare quanto vale uma Ford, que nós mencionamos agora, e quanto vale uma Cisco, ou quanto vale uma Microsoft, quanto vale um Google. A maior parte deles não tem fábricas, não tem prédios, né? Essencialmente
são pessoas. Portanto, essas pessoas que conhecem os objetivos e se envolvem com esses objetivos, são comprometidos com esses objetivos e, ao mesmo tempo, estão engajados com esses objetivos, né? São as pessoas que constroem o valor de mercado dessa organização. Então, como é que a questão do objetivo, o que faz esse objetivo funcionar? A forma como é criado. As pessoas foram envolvidas nessa elaboração de objetivo, elas participaram, opinaram, sentiram-se que foram envolvidas. Qual o conteúdo desse objetivo? Como esse conteúdo impacta não só o profissional, impacta as suas atribuições, mas ao mesmo tempo o que ele tem para dizer sobre esse objetivo. E finalmente a importância do endomarketing na maneira como esse objetivo sobrevive. Então, o objetivo empresarial tem um jeito de funcionar, que é maximizar lucros ou maximizar o propósito. Me parece que o mais adequado é pensar nos propósitos, mais ainda quando se fala de mercados business to business, pois é no mercado de business to business que os propósitos vão durar muito mais tempo. Esse número gigantesco, ele se refere a 640 bilhões de dólares. E ele se refere de que muitas coisas já não acontecem mais como antigamente, mas elas vão crescendo, e a perda de produtividade anual, como falamos já anteriormente aqui sobre produtividade, por funcionários desengajados na economia americana. Já pensou como isso pode afetar? Quanto isso está custando para a sua empresa? O que significa funcionário desengajado? Então, anteriormente, né, o Peter Drucker citava, né, o líder sabia como contar, como falar. Hoje, e cada vez mais, o líder precisa saber como perguntar, envolver, ouvir. Então, o que você estaria fazendo hoje com prazer se não estivesse fazendo o que faz hoje? Se você não tem um objetivo, se não tem claro o que te envolve, o que te deixa fazer as coisas com prazer, com orgulho, com vontade, talvez está na hora de refletir melhor como são esses vínculos dos funcionários com a organização. Eu vou dar um exemplo. Isso daqui não foi nenhuma organização que me deu. Fui eu mesmo que conquistei. Mas eu conquistei porque eu tive muitos apoios. E isso é fundamental. Veja só. Eu tive chance de realizar uma série de atividades esportivas. E essa aqui, essa medalha que eu acabei de mostrar, se refere ao que eu conquistei há poucos meses atrás em Amsterdã. Gosto da atividade esportiva, tenho grandes amigos, fiz grandes amigos e ótimos relacionamentos através do esporte e que é reconhecido como um elemento fundamental da qualidade de vida nas empresas e propriamente no seu ambiente social. Não existe treino milagroso, não existe uma dieta mágica. O que existe é foco, disciplina, perseverança e você ter o apoio para tudo isso e nunca desistir, porque você sabe que você tem o apoio. Eu tenho um herói. Esse herói é o Calvin. As tiras do Calvin são uma coisa extraordinária. A capacidade de sinalizar, né, aquilo que realmente é importante. Nessa especificamente ele sinaliza assim, como é que ele faz a lição de casa dele? Acho que tem muitas empresas funcionando desse jeito, vocês não acham? Definição de endomarketing são ações de marketing para o público interno. O conceito de endomarketing mostra a importância de você poder se comunicar para transmitir esses objetivos. O objetivo de endomarketing é integrar os objetivos da organização nos objetivos das pessoas e, olha só, reciprocamente, os objetivos das pessoas no objetivo da organização.
E, finalmente, qual é a função do endomarketing? A função de endomarketing é justamente pegar o cliente, aquela coisa lá de fora que nos dá o sustento, e traduzi-lo para dentro, tornar ele algo concreto, né? Quer dizer, integrar essa noção de cliente dentro dos processos internos, de toda a estrutura organizacional, de forma que você possa propiciar melhoria na qualidade do produto e do serviço, com a produtividade pessoal e do processo. Quer dizer, a gente fecha dessa forma, mostrando que os fundamentos do endomarketing, né, servem para proporcionar uma inspiração e deixar as pessoas transpirarem de forma saudável, fazendo um paralelo com aquilo que eu já citei agora há pouco, né? Me parece que vai ficando claro, né, essa percepção sistêmica, né, e a interdependência entre marketing, que deve olhar o mercado e produzir os resultados, as operações dentro da organização, que devem, de uma forma harmônica e sistêmica, trabalharem em conjunto, e, finalmente, a área de recursos humanos, que é o grande fornecedor da principal matéria-prima, que são as pessoas. Quanto mais o marketing capta de fora as percepções dos clientes, as suas necessidades, ele pode sinalizar, não só para a administração de operações e a tecnologia, mas também para a RH, como o mercado está esperando uma determinada oferta ou uma determinada situação que possa atender o objetivo dele e, por tabela, aquilo que a organização sabe fazer com competência. Muito bem, falando da função de endomarketing, né, e aí vendo como a função do cliente deve ser permeada, como é que essa relação lá de fora, como é que ela se reproduz internamente? O que vocês veem no gráfico, aí é a empresa do lado esquerdo, né, o que ela se relaciona, o que ela proporciona aos empregados. Ela proporciona segurança, reconhecimento. Na verdade, ela proporciona normalmente os salários. Mas ela espera o quê desses funcionários? Seu talento, conhecimentos, inteligência, dedicação, eficácia. Mas não vai conseguir tudo isso mesmo, se for só com salários. Mas se ela conseguir transmitir que o funcionário tem segurança, segurança na forma de perspectivas de futuro, perspectivas de crescimento. Se ela consegue proporcionar reconhecimento, além de salário, consegue também proporcionar aspectos de importância, status, etc. Consequentemente, o funcionário vai se sentir impelido a prover aquilo que ele tem de mais precioso internamente, que é seu talento, sua experiência, seu conhecimento, sua formação, sua dedicação. E esse processo repetido diversas vezes, como se fosse uma dinâmica contínua, né, repercute na parte inferior do gráfico, que é como a empresa se relaciona com o seu consumidor final, não é? Quer dizer, a empresa entrega mercadorias e serviços e recebe dinheiro. Quer dizer, o que nós vemos na ponta do marketing, na verdade, é a reprodução daquilo que a empresa desempenha internamente. Portanto, nós podemos olhar de três formas para a questão da motivação, quer dizer, pôr o funcionário com um motivo para entrar em ação. O primeiro aspecto é a autonomia. Autonomia que, na verdade, significa sobre a tarefa, sobre o tempo, sobre o time dele, sobre a técnica. Um outro aspecto é a maestria, quer dizer, como ele domina, né, aquilo que ele faz, né, suas capacidades, sua possibilidade de entregar aquilo que é esperado dele, e, finalmente, se ele entende que existe um propósito maior, né, que não é simplesmente chegar no final do mês e receber o salário, mas sim que ele está lá dentro de uma visão e de uma missão maior para o qual a empresa se empenhou em explicar para ele quais são, né? Isso não se faz somente com eventos pontuais de animação, né? Mas é necessário, sim, tratar esse aspecto com seriedade, com projetos e com planos que envolvam mobilização, incentivos e reconhecimento. Portanto, acho que é importante mencionar como o papel do gestor, o papel do líder, né, de mobilizar, de envolver, de
motivar seus funcionários, dando motivos para eles entrarem em ação. Evidentemente que o desenho aí é uma ironia para poder ressaltar o aspecto, né? Como é que se reconhece a importância do cliente interno, né? Como eu reconheço que a pessoa que está na mesa ao lado, no andar imediatamente próximo de onde eu trabalho, no departamento com o qual eu interajo, são todos meus clientes e, ao mesmo tempo, dependendo da função que eles desempenham, também eles podem ser meus fornecedores. Então, aqui eu aplico 6 perguntas que, na minha prática profissional, eu uso e que se prova como sendo extremamente eficaz, porque são simples. Eu pergunto: quem é o seu cliente interno? E o que você produz para ele ou para ela? Você reúne essa pergunta, você faz essas perguntas, principalmente dentro do seu próprio departamento. Veja quem é o seu cliente interno. Discuta, relacione e veja quem é o principal. Pegue lá no Flipchart e faça essa lista. Em seguida, pergunte para a sua equipe, seja você com mais 1 ou você com mais 10, né, o que vocês fazem com isso que é entregue para o seu cliente interno, né? E o que eles fazem com isso? Como eles ficam sabendo que você fez um trabalho de qualidade e depois como você toma conhecimento do seu próprio desempenho? Você foi lá no seu cliente interno saber como eles te avaliam? Já eu vou citar um aspecto muito importante, graficamente, que sinaliza com muita propriedade como resolver isso, como lidar com essa prioridade. E, finalmente, né, como é que você pode atuar para melhorar o seu desempenho? Se você está discutindo isso com os seus próprios funcionários, certamente você vai conseguir listar algumas iniciativas viáveis. E aí estão as medições por um diferencial semântico, que eu costumo dizer. Do lado esquerdo, né, são as notas inferiores, do lado direito as notas superiores, que podem variar de 0 a 5, e essencialmente são as perguntas que você vai fazer para o seu cliente interno, né? Ele confia ou não confia? Ele só precisa te dar uma nota de 0 a 5. Não entre em detalhes. Você plota isso lá no seu gráfico. Depois, o atendimento que você dá para ele é rápido ou é lento? Pronto, põe a nota que ele te dá de 0 a 5. E assim sucessivamente. Observa que você vai conseguir delinear um gráfico. E aquele que está, obviamente, com a avaliação prejudicada é aquele aspecto que a sua equipe deve prestar mais atenção para que rapidamente possa ser corrigida essa percepção junto ao seu cliente interno. Eu costumo dizer que todo mundo tem cliente, né? Mas depende de como você interpreta isso, né? É atribuído ao Bill Gates essa expressão. Não sei se ainda é verdade, isso se aplica assim. De qualquer forma, qual é o mantra para tudo isso? A execução tem que ser consistente. Quer dizer, os funcionários precisam reconhecer que existe causa e efeito. Eles precisam perceber que existe seriedade de propósitos. Daí porque a execução precisa ser consistente e não turbulenta, né? Nós falamos de uma série de aspectos dos diversos clientes, mas todos os stakeholders fazem parte. Eu acho que aqui eu estou sinalizando de que na empresa, quem cuida de todos esses stakeholders é um público só, os seus funcionários, seu público interno. Então, mantenha-os informados através dos recursos do endomarketing, que eu sinalizei como os fundamentos, para que eles possam atuar perante todos esses stakeholders. Como vimos essa questão dos stakeholders, né, são eles que definem a questão para onde vai a empresa do ponto de vista da estratégia de negócios, né? Então, o que é, na verdade, uma estratégia? É um conjunto integrado de ações. E é nisso que nós estamos falando de endomarketing, né? Quer dizer, como endomarketing assegura a integração dessas ações de forma a gerar e manter vantagem competitiva duradoura. Vai ser duradoura na medida que os clientes dizem que você pode atendê-los e que você tenha confiabilidade de continuar fornecendo. Visão sem ação é um sonho, e ação sem visão é um pesadelo. Isso daí, inclusive,
é um ditado antigo chinês, e essa questão de estratégia, essa questão pressupõe que você tenha a noção de como a visão da empresa está compartilhada entre os funcionários. Então, o que é um serviço? Quer dizer, a visão aqui, como nós atuamos, quando nós falamos lá no início, para que serve endomarketing, né? Então, o que é realmente o serviço? É realmente uma questão complicada, porque mesmo uma empresa que seja fabricante, ela seja uma empresa industrial, ainda assim ela presta serviços, né? E os serviços são possíveis de se apresentar de formas diversas, como o serviço pessoal, o próprio produto como sendo algo que desempenha um serviço, o serviço como meio de competição, o serviço do serviço, que é a terceirização, que eu posso recorrer, e os serviços ocultos, né? Quer dizer, como é que a retaguarda presta serviços aos setores que estão à frente lidando com atendimento ao cliente. Então, como se constrói valor? Nós vemos aqui que a organização depende de lucros, né? E esse lucro vem da retenção de clientes, da satisfação dos clientes, que é o setor responsável pelo marketing entregar. Isso ocorre se houver qualidade de serviço, e quem tem que entregar a qualidade do serviço são os funcionários. Daí a importância de assegurar satisfação dos funcionários através do endomarketing, de forma que você consiga gerar lucros através da qualidade do serviço interno e, consequentemente, do valor. Caminhando para o encerramento, eu acho que eu posso ir resumindo de que funcionários geram valor e, por tabela, surge a produtividade, né? A produtividade vem do comprometimento de funcionários, e essa produtividade, né, ela surge através da lealdade dos funcionários, que, por sua vez, só surge se houver lealdade entre os funcionários e eles perceberem que existe qualidade interna. Quem cuida da qualidade interna é o seu gestor, é o líder. Portanto, é importante destacar, não é, a importância de ter e preservar clientes e associar qual é o custo da perda de cliente e como isso compromete todo o nosso processo. Então, para podermos fazer, caminhando já em direção ao resumo, um rápido wrap-up, um rápido resumo, podemos dizer que endomarketing, como eu procurei transmitir aqui através de exemplos e indicações, é uma atividade permanente, abrangente, que envolve pesquisa, pesquisar os funcionários, pesquisar os clientes, conhecer esses pensamentos, disseminar essa informação, empregando informação e comunicação estimulantes, assegurando o engajamento, assegurando o comprometimento de forma incentivada e o comprometimento voluntário dos públicos internos da organização. Por que se faz isso? Tudo para o cumprimento dos objetivos empresariais. Então, podemos resumir tudo isso com o fato de que marketing faz promessas e endomarketing cumpre essas promessas. O que nós cobrimos hoje foi para que serve endomarketing. Falei sobre o marketing com endomarketing, portanto, através dos fundamentos e os planos de ação decorrentes dos fundamentos, a importância de perceber o cliente interno e a interdependência em serviço, que é uma atribuição do funcionário, dos funcionários, e como ele é o responsável pela construção de valor. Quem ganha? Todos ganham. O funcionário ganha, a empresa ganha, os clientes ganham, os fornecedores ganham. Alguns do's and don'ts, alguns faça e não faça, que eu vou deixar aí na tela, que vocês vão poder perceber, mas essencialmente o que eu acho que eu posso acentuar é ouça os funcionários. As pessoas não se preocupam o quanto você sabe, mas sabem o quanto você se preocupa. Era isso que eu queria deixar para vocês, agradecer pela atenção com os assuntos que foram tratados e deixar registrado aqui a importância, né, de melhores resultados em desenvolvimento de negócios através das pessoas. Muito obrigado.